Oi, pessoal. É com muita tristeza que comunicamos que esse cast será em memória do nosso querido Almir. Ele veio a falecer agora no último sábado, dia 24 de julho de 2023. Há uma semana ele esteve aqui no Rio e gravou com a gente o podcast a seguir. Foi maravilhoso registrar suas histórias. Almir foi um dos primeiros professores do Brazos e desempenhou um papel fundamental na criação dos nossos primeiros materiais didáticos, lá no fim da década de 60 e início da década de 70. Sua partida representa uma perda imensurável para o Brazos. O professor Almir deixou uma marca profunda em todos nós com sua empolgação contagiante. Descanse em paz, querido professor, e obrigado por tudo. Sejam muito bem-vindos ao Brazos Cast. Eu sou a Mel, hoje eu tô aqui entrevistando com o Peter, nosso presidente, e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial para a história do Brazos. Ele tá aqui desde que tudo começou, ele acompanhou o início dessa história, foi professor do Brazos. Muito prazer, seja muito bem-vindo, Almir Mihassen. Obrigado. É muito legal te ter aqui com a gente. E assim, a gente quer começar do começo, tá? Tá. Nós sabemos que você era muito amigo do George Zenovets, que foi o nosso fundador, que criou a nossa metodologia. E queria saber primeiro como começou essa relação de vocês, como vocês se conheceram. Tá, nós trabalhávamos numa outra escola, num outro curso. Essa escola tinha um contrato com a USAID e eles não conseguiram renovar o contrato. E o Jorge tinha muitos amigos na USAID. Então, inusitadamente, a USAID resolveu dar esse contrato para o George, que não tinha empresa, nem grana, né? Então, e eles confiaram muito. E o Jorge era muito ousado. Sabe, eu não faria nunca. Sim. Mas ele resolveu enfrentar. Isso foi em que época? Em 66. E aí, foi assim que surgiu o Brazos, na verdade. Né? Quando ele conseguiu o contrato da USAID. Como vocês passaram? Você mencionou que tinha aquela relação mais afastada, né, de diretor para professor, tinha um certo medo. Como vocês foram dessa relação de diretor para professor e aí você se tornou assistente dele? Tá, é que tinha vou chamar de funcionário da USAID, tinha um funcionário da USAID que me recomendou porque ele tinha ligação com essa outra escola. E o Jorge me admirava sem me conhecer, na verdade. E ele começou a ver a minha atuação nessa escola como diretor também. E eram impressões completamente diferentes, que você tinha aquele medo e ele estava, meu Deus, ele é incrível. É meio isso. E então, quando ele conseguiu o contrato, ele montou o Brazos na cidade, no castelo, na Graça Aranha, que eu acho que existe até hoje, né? A gente fechou na pandemia. Fechou na pandemia? Tá. Então, criou lá com 2, 3 salas. E aí eu fui trabalhar lá. E ainda não tinha nome, não tinha nada. Ele falou, vou abrir essa empresa aqui. Isso. 3 turmas. Isso. E aí surgiu o nome Brazos, por causa da música do Roberto Carlos, etc. E aí a gente começou a funcionar. E era um ambiente, assim, muito bom, porque a maioria dos professores eram americanos, que não tinham treinamento como tal, não tinham experiência como professores. A gente tinha que fazer o treinamento. Então, era um trabalho incrível. Esse treinamento que a gente tem hoje surgiu desde aquela época, então? Possivelmente. Quer dizer, ele foi se aprimorando esse treinamento, né? Sim. Na época, nós tínhamos que usar uns livros que eram feitos na Georgetown University também. E os livros não eram tão bons. Daí a gente sentia a necessidade de criar um material próprio. Então, no princípio, a gente adicionou um material extra e usávamos os livros também. Naquela época, a gente usava stencil para bater, para imprimir. Era outra realidade. Outra realidade. Esse processo durou quanto tempo? De o início dessas 3 turmas até vocês perceberem que precisavam de uma metodologia e aí depois vocês precisavam de um material? Foi muito rápido? Foi um processo mais lento? Foi rápido, porque a necessidade já existia antes. Entendi. Né? Na relação com a USAID. E então a gente começou logo a criar.
E nós éramos assim uns 4 professores, mais ou menos, que cuidavam dessas coisas, fazendo revisão, etc. E o Odi era um dos professores. Essa era a minha pergunta, assim. Quando montou esse pequeno grupo que faz assim, cara, vamos abrir o Brazos, George falou, vou abrir o Brazos, estou com esse contrato aqui, a gente vai começar. Então era você, George, Odi, né, que aí entra... E tinha alguns outros. A minha história se envolve no Brazos aí. Oldie, pra quem não sabe, avô Meu de avô. Peter. E vocês foram no que eu acho que numa necessidade da USAID de preparação rápida dos alunos, né? Você ter um tempo curto e precisar aprimorar esse ensino em tempo curto e velocidade para ele poder ser capaz de fazer o exame de proficiência, e aí se montou esse Dream Team e fundou o Brazos. Exatamente. Esses professores que foram eram os professores que já trabalhavam com esses alunos da USAID na outra escola. Eram pessoas de confiança. Eram professores de confiança e entusiastas, sempre foram entusiastas. Do ensino de inglês. E de ensino de inglês. E a gente ficava lá praticamente o dia inteiro, né? E o lance de só falar inglês no Brazos, ninguém falava português de jeito nenhum. Era uma imersão mesmo. Era uma imersão mesmo. E isso desenvolvia muito tudo. E claro que os alunos ficavam muito entusiasmados com a motivação toda nossa, né? Sim, claro. E então reagiam muito bem. Eu ia perguntar, como era o clima entre os professores e os alunos? Assim, Era muito na bom, época? era muito informal Uhum. e ao mesmo tempo muito profissional. E era excelente, era muito bom. Morro de saudade desse tempo. E o Peter mencionou que todo mundo ali era muito entusiasta da língua. Você sempre amou o inglês? Sempre, sempre. Você resolveu ser professor pelo inglês? Como é que... Sim, eu tentei não ser professor. Olha, que história boa. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Cheguei a fazer vestibular de engenharia, mas logo eu vi que o meu negócio era ser professor mesmo. E tem que amar muito para ser E professor. tem que amar muito para ser professor. E aquela história, não é o que você faz, é como você faz. Sim. E isso eu acho que o Brazos tem muito também. É como a gente faz, né? Sim. Então, isso motiva muito as pessoas e é muito prazeroso. É muito prazeroso você ver a realização, você ver o feedback das pessoas e ver o resultado efetivo, né? Então, conseguir que um aluno desse, que vinha, às vezes, 1 mês, 2 no máximo, para ser preparado e serem proficientes, acabavam conseguindo passar nos exames, a gente ficou... A motivação era muito grande, né? A gente ficava muito feliz, claro. Muito feliz. É uma realização muito grande. É uma realização muito grande. Uma pessoa que você ensinou, conquistou algo. Exatamente, exatamente. E foram pessoas, né, muito importantes até para o Brasil, né? Porque sem eram dúvida, pessoas importantíssimas de cargos, né, em empresas públicas, e que mudaram um pouco da história do Brasil, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mudaram bastante. E mais tarde, né, teve uma conexão. Foi criado um primeiro curso de mercado de capitais no Brasil, que tinha um curso em São Paulo e no Rio. E eu tinha acabado de mudar para São Paulo, que eu fui tratar de assuntos de família lá, e mudei para São Paulo. E claro, o Jorge sabia que eu estava lá, e aí quando o Brazos conseguiu esse contrato para dar aulas na GV, na Fundação Getúlio Vargas. Até então a gente tinha uma única unidade, que era do Castelo. Era do Castelo, exatamente. Até eu mudar para São Paulo. Ah, não, já tinha Copacabana, não, tinha eu acho. Copa e tinha mais uma. São Paulo foi a 4ª escola. Ah, tá. Tijuca. Tijuca, a Leonora tá ali atrás dando colas pra gente, que foi Tijuca. Tá certo, então foi Castelo, Copa, Tijuca e a... Não, São Paulo acho que foi a 4ª. Aí foi Centro, Copa, Tijuca, Copa, e aí tem esse caso de São Paulo. De São Paulo. Capital. Então, e como eu estava em São Paulo, o Jorge pediu para eu dar aulas nesse curso. E era uma nata de gente, assim, porque eram donos de corretora, banqueiros, né? Então... Pessoas muito importantes. E um pessoal muito simpático, muito interessado, porque os 10 primeiros colocados de cada lugar, de São Paulo e do Rio, iam para Nova York, para a Universidade de Nova York, e trabalhar na Bolsa também de Nova York.
Por isso que eles tinham que passar no exame de proficiência e por isso que inglês era parte do currículo do curso na GV. Você vê que desde aquela época nunca foi uma questão de luxo, né? Sempre foi uma necessidade muito grande É verdade. saber inglês. É verdade, é verdade. E que responsabilidade pra você. Você falou, É. bom, aceitou assim de cara, de boas. De boas, e fui. Eu trabalhava, né? Eu tinha um emprego, digamos assim, de família, lá, numa empresa de família, mas eu trabalhava de 7 às 9 da noite nesse curso. E, claro, eu era muito jovem, eu tinha 25 anos, eu acho. Então, as pessoas tinham muita pena de mim, o carioca perdido em São Paulo, então me protegiam bastante, me convidavam muito para programas, etc. E foi daí que surgiu a filial de São Paulo, porque eles sentiram a necessidade de aulas para os filhos e amigos e etc. Porque viram que dava certo, né? Viram que dava certo, exatamente. E como foi esse primeiro sentimento de ver que, poxa, nós 4 criamos juntos aqui uma de 3 turmas, agora já está começando a crescer? Como você se sentiu nesse momento de... Muito bem, porque era um crescimento, né? Foi uma fase longa de crescimento. Sim. Então, claro, isso é... Desculpa. Imagina. Isso era muito bom, né? Então, me senti, fiquei muito feliz. Os 4 originals ali, os founders do Brasil, vocês se tornaram amigos? Sim, a gente era amigo, né? Como era ser amigo do George? Era muito legal. Difícil, às vezes, mas muito legal, muito legal. E teve uma época que nós até moramos juntos. Olha. E porque os nossos alunos, eles iam para os Estados Unidos. Então, eu queria morar sozinho, eu saí de casa, né? Então, nós alugamos um apartamento juntos de um aluno que tinha ido para os Estados Unidos. E que estava montadinho, com telefone, que na época era uma coisa difícil. Muito chique. Muito chique, etc. Então, foi muito legal. A gente tinha uma relação muito próxima e, ao mesmo tempo, muito independente, né? Uhum. Muito independente. Como é que era a estrutura do Brazos, assim? Vamos falar lá naquela filial do Castelo. O George era o diretor, tinha um time de professor, tinha secretária, tinha... Pois é, era um time muito pequeno. Como é que era o dia a dia da escola ali? Era um time muito pequeno. O Jorge era o diretor, eu era assistente dele, e tinha aqueles professores mais antigos, né? O Odi era um deles, e o Odi ficava o dia inteiro no Brazos, e ele fazia essas relações públicas de conversar com os alunos e desenvolver oralmente, né? Então... Ele tinha essa coisa de falar e tinha com todo mundo. uma secretária. Então, nós começamos a criar o material. Então, tinha 2 outros professores que escreviam, e eu revisava, a secretária batia no stencil e a gente rodava. Então, era um processo muito difícil, né? Muito mais trabalhoso do que seria hoje, com computador e tudo mais, né? E desde então, o ambiente do Brazos hoje, todo mundo que trabalha e que estuda e conhece, o Brazos é um lugar muito legal. As pessoas no Brazos são Fun, gente boa. É fun, todo mundo é muito descontraído. Isso não impede que o nosso trabalho seja muito bem feito, mas a nossa relação aqui dentro é muito boa. E isso começou lá, pelo que você Não estava tenha contando. dúvida, não tenha dúvida. Isso é graças a nós. Isso era uma... A gente tem que agradecer. E agradecemos muito. Muito. Isso era um ponto importante para vocês que fosse assim, ou foi algo que se deu naturalmente? Se deu naturalmente, se deu naturalmente. Era um lugar, o Brasil era um lugar prazeroso de estar. Né? Então as Continua pessoas... sendo pra gente. Continua sendo, né? Então, não era... Eles iam para a aula, os alunos iam para a aula, mas a gente acabava com um entrosamento muito grande, muito grande. Eu vou contar uma coisa que depois, se vocês não quiserem, editam. Eu tive uma turma que era só de funcionários da aeronáutica, de oficiais da aeronáutica e militares em geral da aeronáutica. E eles nos ofereceram uma viagem para Foz do Iguaçu. Então foi a turma toda. Que legal. E foi uma coisa muito prazerosa, muito legal. Porque eles gostavam muito da turma, né? Gostavam muito do ambiente todo, de todo mundo. Então nós fomos passar um fim de semana em Foz do Iguaçu, que foi bem legal. Era todo mundo mesmo, mais ou menos da mesma idade, todo mundo jovem?
Era. O Jorge era o mais velho, talvez, o Odi, talvez, né? Uhum. Mas só tinha 2 outros professores mais velhos. Os outros eram mais jovens. Aham. Como era a sala de aula nos anos ali, final da década de 1960, início de 70? Como é que era o clima de sala de aula na época? O clima era bem legal, porque o pessoal participava muito, né? Uhum. E era, como eu disse, muito prazeroso. Hoje em dia, você continua dando aula, certo? Só Pouco. particular. Só particular. Você, ao longo dos anos, sentiu uma diferença de mudança de personalidade dos alunos? Ou até mesmo dos professores? Você acha que o perfil de aluno hoje é diferente? Como é que você vê a sala de aula hoje? Ou ensinar hoje em dia? Pois é, eu não tenho tanta experiência com a sala de aula hoje, né? Eu não sei não tenho uma total consciência de como é o Brazos hoje, né? Eu tenho uma ideia boa, eu acho, mas não sei como seria. Acho que não mudou muito, porque hoje os nossos alunos, né, estão virando professores. É verdade. Então, essa coisa de querer estar dentro do Brazos, a gente tem muito ainda. Sim. Né? O aluno que está ali na cadeira de aluno, Que chega antes, que e chega sai depois. antes, que gosta do professor, É. que te pergunta como é que eu faço para trabalhar aqui, o que eu tenho que fazer. Hoje eles Certo. já chegam no livro 7, 8 perguntando: quando a gente É. termina, pode trabalhar? Tem um curso de professor separado? Então, assim, Certo, eu acho certo. que essa parte, né, do ambiente, do pessoal gostar de estar aqui, de ser legal, de ser divertido, de a pessoa realmente se divertir aqui, Aham. eu acho que continua a mesma coisa. Eu acho que o perfil um pouco muda, mas Eu também acho que continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. A Eu impressão acho que eu que- tenho é que continua a mesma coisa. Eu acho que essa cultura de fã, de ser um ambiente que as pessoas querem estar, Sim. que começou nessa época, eu acho que teve um fio que veio caminhando. Óbvio, a gente se profissionalizou, acho que o mercado mudou, né? Mas assim, o que o George plantou e vocês plantaram, né, de ambiente, um detalhe aqui, um detalhe ali, Ó, né, que a gente não adapta pode pra- falar aqui em câmeras, mas eu acho que ficou muito bom assim e continua até hoje. Eu acho que esse ambiente, né, é igual até hoje. O que eu acho que o Brazos mudou muito é que nessa época era só adultos, né? É verdade. Eram só adultos. Só adultos. E hoje a maioria dos nossos alunos são menores de 17 anos. Certo. Então, assim, Isso mudou muito. O perfil de aluno mudou drasticamente. isso né? teve na história uma mudança de tipo, quero botar meu filho, quero trazer minhas crianças já para falar. Como é que foi esse processo de ser um curso, né, com adultos, professores adultos, alunos adultos, para, tem que olhar para os pequenos? Eu acho que os pequenos surgiram bem mais tarde, Peter. Sabe? Eles não começaram no princípio. No princípio. Agora, foi a eles segunda queriam fase do levar as Brazos. famílias, queriam que os familiares em geral, não necessariamente crianças, Uhum. então daí surgiram as filiais. Eles já indicavam. Então o Brazos sempre foi o boca a boca também, né? Era um que Sempre falava meu foi irmão, o boca a minha boca. tia. Para você ter uma ideia, em São Paulo, quando eu fui diretor, nós não tínhamos um tostão para propaganda. Então, era só no boca a boca. E nós chegamos a ter 500 alunos em São Paulo. Caramba. Só no boca a boca. Também com uma atmosfera fantástica de professores, etc. Então, e essa necessidade de trazer a família para aprender e tudo mais. Eu estou bagunçando tudo. Não, mas eu acho que... Quando a coisa é boa, você quer que todo mundo participe. é. Então, eu acho que era muito isso. As pessoas se sentiam bem e se sentiam capazes. Porque a gente fala muito sobre a atmosfera ser fun, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer as pessoas se sentirem capazes. Elas veem que em um mês elas já avançaram muito. O aluno do Brazos sai da primeira aula conseguindo falar, né? Conseguindo, na segunda, na terceira já tem um dialogue. Então, eu acho que você não... Coisa boa a gente divide. Então era muito isso. Eu consigo, agora eu quero que meu familiar consiga, que meu filho consiga. Meu amigo, né? Meu amigo. É verdade, é por aí. E nessa construção agora um pouco até mais de material e metodologia, né, desse início, porque vocês começaram com o George tinha uma ideia, um jeito de dar aula. Onde você viu um pouco de mudança, assim, de tipo uma profissionalização, um material Brazos, como que foi dado esse espaço, assim? Pois é, eu acho que a escrita do novo material, né, que aí a gente abandonou totalmente os livros da USAID e passou a usar o novo material, né? Isso demorou bastante, não foi?
porque o George que fez todo o material e ele fez os manuais de professor, que Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, e que ajudou muito, né? Porque não que a aula tenha ficado mais padronizada, mas tinha uma orientação mais dirigida. Um plano assim, de aula. Um plano de aula, etc. Porque antes a gente contava muito, com muito sucesso, na criatividade dos professores, na participação deles, etc. E a gente conseguia isso. E em termos de metodologia, o estalar de dedos, o again, isso veio sempre, desde lá? Sempre? Desde lá. E como você dava aula... Começou com repeat. Começou com repeat. Começou com repeat. Porque você dava aula antes e não era nessa metodologia. Quem chegou com essa ideia foi o George, falou, e agora vamos fazer assim. Não, o Como foi repeat isso? a gente já usava nos livros da USAID. Né? E o bom, que agora me ocorreu, é que os professores trocavam muitas experiências. Então, era assim, olha, eu fiz isso, eu mandei o repeat, e eles repetiram e o resultado foi fantástico. Aí todos passavam a fazer. Entendi. Sabe? Esse é um momento que eu queria estar ali para ver isso Eu acontecer. também. Na sala dos professores, né? Exatamente. Não, e a gente tinha professores muito entusiastas, muito. Eu era um deles, nessa parte. E pessoas de uma genialidade muito grande, né? Você imagina uma conversa dessa. É verdade, é verdade. E com experiências de vida diversas, né? Totalmente. Backgrounds, Totalmente. George veio da China, eu sei que meu avô veio dos Estados Unidos. Sem dúvida. Você daqui foi estudar, voltou. Porque tem isso, né? Uma coisa é um livro para gringo aprender inglês. Outra coisa é um material para brasileiro aprender inglês. Exatamente. Como que deu Como era o mix de nacionalidades? Porque tinha muito mais professor de fora naquela época. Hoje em dia a gente não tem tantos. Mas a gente teve uma época no Castelo que a gente só tinha professores americanos, basicamente. Tinha uns 2 ou 3 brasileiros. E todos muito fluentes, claro, com um inglês muito bom e tudo mais. Mas a grande maioria era americana. E o inglês sempre fez parte da sua vida, pessoalmente falando? Como você começou no inglês? Sempre. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, ou 13, eu pedi para o meu pai me matricular numa escola de inglês. E ele disse, pode ir que eu pago. E eu comecei a aprender inglês. E aí eu ganhei uma bolsa quando eu tinha 17 anos. Eu fui representar o Brasil numa colônia de férias americana, onde iam rapazes do mundo inteiro. E aí o meu inglês desenvolveu, porque eu tinha 17 anos, meu sotaque ficou muito bom, já estava falando inglês. E eu morava em Realengo. E estudava na filial de Bangu, de uma outra escola. E eu não quis competir com o pessoal de Zona Sul. Né? Eu achei que, imagina, eu jamais vou conseguir essa bolsa. Sempre houve essa ideia de que eles vão conseguir antes de mim e tudo mais? Você tinha esse medo desde lá? Que hoje ainda acontece muito isso pra gente. Tinha sim. E aí, felizmente, porque na época o meu inglês não era tão fantástico. Deve ser agora. Eu achei ótimo. Essa parte a gente não corta. E felizmente o inglês foi só classificatório. E eu estudava numa escola pública, ginásio científico na época, que era excelente. Eu costumo dizer que ninguém fez um curso colegial como eu fiz. Porque eu tinha acesso a professores extraordinários, a turma era muito pequena e eles exploravam a gente. Então eu fui fazer o concurso e fui classificado. Era um cara só que ia, né? Então foi extraordinário para mim. Isso mudou a minha vida, a saída para os Estados Unidos. Sempre valorizou muito a educação? Isso veio de família? Como é que foi? Não. Meus pais eram imigrantes e sem nenhuma educação formal. E eu fui atrás da minha educação, eu costumo dizer isso. Por quê? Porque eu queria crescer. Eu queria ser alguém, eu queria ter dinheiro. Importante. Tanto que meu pai me alertou, ele disse, olha, como professor você jamais vai ter dinheiro. Mas aí vem aquela história, né? Não é o que você faz, é como você faz. Então eu fui muito bem sucedido como professor e tenho uma vida absolutamente confortável, né? E eu consegui comprar um apartamento na Zona Sul, imagina, que era meu grande sonho, mudar para a Zona Sul. E consegui comprar um apartamento com dinheiro de professor.
E hoje, e depois disso, inspirou e ajudou muita gente a crescer e a ter essa oportunidade. Sem dúvida. Por meio sem do dúvida. inglês, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala muito, você disse que no início não eram muitas crianças, eram mais as famílias. E com o tempo, o Brazos foi abrindo, né, o leque de adolescentes e jovens e crianças, porque o inglês cada vez mais parou de ser, né, só para um certo grupo de pessoas. Hoje em dia é uma grande necessidade. Necessidade, sem dúvida. E o que você acha disso? Você acha realmente que, assim, não tem escolha mais, é o inglês e tem que falar todo mundo? Eu acho que é assim. É inglês e todo mundo tem que falar inglês. Você acha que cria um senso de comunidade maior? Possivelmente, possivelmente. Tá bom, Essas tá tudo andanças bem. pelo mundo. Oi? Nessas andanças pelo mundo. Nessas andanças Almir. pelo mundo. Inglês. Se não fosse o inglês. Pois é, a experiência seria totalmente diferente. Talvez nem me motivasse tanto, né? Sim. Porque eu consegui viajar bastante, felizmente. Legal. A gente brinca muito aqui, todo mundo que a gente entrevista que fala inglês, pelo menos faz esse comentário. Que quando a gente está conversando em inglês ou falando em inglês, como se a gente tivesse uma outra personalidade. Não é nem personalidade, mas a gente tem uma outra forma de se expressar, a gente se relaciona diferente com as pessoas. Isso aconteceu verdade. com você? Acontece. Acho que acontece até hoje. É mesmo? Eu brinco muito com o Bill, nosso diretor acadêmico hoje em dia, Sim. que existe o Bill e o Bill que fala inglês. Que fala inglês. E tem muita gente que toma um susto quando ouve a voz dele em português. Caraca, Bill, você soa Muda, assim em português. né? É outra pessoa, né? Muda. A gente, quando chega no treinamento, a gente não acredita nem que eles saibam falar português, porque ninguém fala português com a gente. Não, e a gente cria uma relação também pessoal com as pessoas, né? Numa determinada língua. Sim. Então é difícil mudar de português para inglês e inglês para português. Então, se eu só falo inglês com você, a tendência é só falar inglês com você. E às vezes a gente quer se expressar de alguma forma numa língua e não consegue, só tem na outra e vice-versa. Exatamente. Palavras exatamente. faltam e a gente vai É. surtando A gente- um pouquinho. E quando fala com alguém que não sabe inglês, que você precisa usar uma palavra em inglês e a pessoa não entende? Você... Aliás, eu tento me policiar muito nisso, sabe? Porque eu acho que quando você está falando português, você tem que falar português. Sim. Então, eu tento não botar palavras em inglês. Realmente tento. E é um exercício isso. É um porque desafio. mental, É um né? desafio, é um desafio. Então, não é fácil. Não é fácil. Você tem alguma história inusitada pra contar pra gente? Ou alguma memória legal que aconteceu com essa relação de inglês-português? Tenho. Eu tenho um porteiro no meu edifício que é um cara muito estudioso. Muito estudioso. Sempre que eu passava na portaria, ele estava lendo, estava sempre lendo, sempre lendo. Um dia eu comecei a conversar mais com ele, conhecê-lo melhor, e aí eu ofereci para dar aulas para ele. E ele aceitou assim e gostou demais, demais, demais. E hoje ele é absolutamente fluente em inglês. A gente só fala inglês. Que legal. E fizemos uma relação assim de amizade mesmo, né? Legal. Bem legal. Durante a pandemia, inclusive, ele cuidou de mim, porque ele fazia as minhas compras, etc. Ele tem muito carinho por mim, muito agradecido. E é fluente em inglês. Eu tenho o maior orgulho dele, porque ele é absolutamente fluente. E o que é muito inusitado, né? Os outros moradores às vezes ouvem, acham gozado e tudo mais. E ele sempre que ele tem folgas no trabalho, ele me visita e a gente pratica inglês. Pratica inglês. É. Porque você viu nele um interesse, você viu uma O pessoa interesse, que queria aprender. exatamente. E ele é uma pessoa extraordinária. E ele lê. Então eu ofereci a minha biblioteca para ele, que não é muito grande, e ele escolheu todos os livros que ele queria. E ele lê Kafka, ele lê, sabe, é uma pessoa muito diferenciada, ele é um porteiro Legal. muito diferente, muito diferente. É porque muita da nossa criação, mas muita da nossa personalidade também, né? O que Sem a dúvida, gente- sem dúvida. Que a gente gosta. E ele é muito simpático, né? Então, ele Ajuda. conquista as pessoas totalmente. Depois ele teve umas aulas de francês também. Ó, Olha só. Com uma moradora Poliglota. também, que viu a gente falando inglês. inspira, né? Exatamente. Inspira. Você dá ele adulto, lógico, você falou que sempre deu aula para adultos. Nesses anos todos, você chegou a dar aula para algum adolescente ou alguma criança ou não? Não. Adolescente não, mas
jovens adultos, né? Uhum. Cheguei a dar, sim. Tem alguma diferença enquanto professor para você? Olha, tem um pouco, porque Esse choque de gerações? de dar aula é repente? uma troca, né? Sempre. Sim. Então, e a gente ensina não só em inglês, provavelmente, quer dizer, na conversa a gente se coloca muito, a gente expõe coisas, etc. E essa troca é muito legal. E claro que pessoas mais jovens podem aprender, né, mais do que os mais velhos. Os mais velhos me dão demais também. E me dá, é uma troca extraordinária, extraordinária. Muitas vezes eu sentia assim, puxa, eu estou ganhando para aprender. Que bonito. Almir, pra gente assim é incrível, principalmente eu leio tudo que eu consigo achar de Brazos antigo. Tá. Assim, e pra mim é muito legal falar com você e saber um pouco mais dessa época, né? Sim. Eu vejo como a gente também hoje em dia acerta, né? A gente tenta Com manter certeza. esse espírito que vocês criaram lá Aham. vivo hoje em dia. E muito disso graças a você, Peter. Né? Olha, Tem um time muito bom abaixo de mim. que bom. Eu acho que tá Que bom. dia a dia aqui. A gente tá dia a dia aqui tentando. Mas assim, como você explica, né, a sua passagem pelo Brazos? O que marcou em você, assim, do Brazos que você leva com você? Olha, o relacionamento humano, eu acho que foi uma das coisas principais, assim, sabe? Porque eu criei grandes amigos no Brazos, ex-alunos são muito meus amigos, e então eu acho que é o relacionamento humano, seria a resposta mais objetiva, assim. Você conseguiria definir o Brazos em uma palavra? Puxa, é difícil, hein? Pode ser uma frase, uma pode frase, ser um tá tudo texto, bem. É uma história longa, né? Eu não conseguiria, não sei. Tá tudo bem. O medo do George passou? Passou, totalmente. Totalmente. Nesses anos, qual foi o seu maior aprendizado enquanto professor? Puxa, também é difícil dizer o maior aprendizado, né? Eu acho que humildade, eu aprendi a ser mais humilde, sabe? Porque eu achava que sabia tudo, né? Então eu fui aprendendo que eu não sei tudo. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E quanto né? mais a gente ensina, mais a gente aprende, sem dúvida. Uma pessoa que foi uma grande inspiração para você, ou algumas. Pessoas? Professores, sempre professores. No colégio. O George foi uma grande inspiração para mim também. Porque ele era muito arrojado e eu sempre fui muito medroso, né? Então, ele foi uma grande inspiração para mim, sem dúvida. Professores são sempre que dão esse... E ele tinha um ar, em relação a mim, muito paternalista, assim, porque era um pouco mais jovem do que ele, né? Uhum. Então ele tinha uma atitude bem paternalista, assim, de muito carinho, muito carinho. Ele às vezes me chamava até de Almirzinho, que às vezes tinha um sentido meio pejorativo, mas era muito carinhoso. Legal. E esse carinho transpareceu para o que vocês construíram, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ver o Brazos hoje, para mim, é uma coisa fantástica, né? E Você imaginava que o Brazos ia crescer tanto? não imaginava. Sonhava? Sonhava, Durar 57 anos. Que A gente durasse, faz 57 exatamente. anos esse ano. Pois é, que incrível, né? São que incrível. mais de 100 e tantos mil alunos formados. Olha, São 40 escolas. Atualmente tem mais de 15 mil alunos. E eu acho que o Brazos hoje deve muito a Eleonora. Sim. Deve muito a Eleonora. Porque essa dedicação dela de trabalhar, de escrever os materiais e coisas. E no princípio a gente trocava muita ideia sobre isso. Ela me ligava muito, falava, eu estou com vontade de fazer isso, assim, coisa. Depois parou de ligar, acho que ela tem outros assistentes. Dona Eleonora, para quem não sabe, presente. Está presente aqui, inclusive, ajudando a gente no cast. Vem na terceira temporada. Vai gravar 2 episódios, já prometeu pra gente, então tá ao vivo aqui gravado. E foi esposa do George e quando ele faleceu assumiu.
fez o Exatamente. Brazos ser o que é hoje. E Eu acho ela que não tinha uma experiência de Brazos, provavelmente, né? Então, por isso que é fantástico tudo que ela fez e do jeito que ela fez. fica Eu- para o próximo, Fica aqui o Fica o gancho para a corte. próxima temporada. para a próxima temporada, a terceira, que a Beleza. gente vai trazer um pouco dessa história do Brazos, né? Beleza. Eu acho que a gente sabe como a gente chegou aqui quando a gente entende um pouco mais dessa história, né? Sim, sim. E eu sempre ouço o Peter todo o treinamento, no final ele conta um pouquinho da história, mas assim, 10% do que a gente ouviu hoje. Eu particularmente fico muito emocionada mesmo, assim, muito feliz e muito honrada de saber a história, de estar aqui te entrevistando. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença. Imagina, o prazer Sei foi que meu. Os horários não são fáceis. Bom compartilhar isso com vocês, esse início do Brazos. Pra A gente gente tem- é importantíssimo, Almir. A gente tem um Obrigado. pequeno mimo que não chega nem perto do Do que, que Ah, você fez pela gente hoje. e do que E merece, vir mas aqui e gastar seu tempo com a gente. obrigado. uma lembrancinha da gente. Uma Obrigado. lembrancinha que você foi lá, o Brasil chegou. Obrigado. Tá eternizado Muito, muito obrigada aqui mesmo. no nosso Brazos Cast. Que legal, que legal. Um pouco dessa história do Brazos e Deixa eu tentar abrir. Como a gente- vem mais aí pela frente pra gente entender e explicar como é que a gente chega aqui, não é à toa o que a gente faz, o que a gente faz. Não mesmo. Mel não é mel. À Oi? toa. Mel não é mel. Não sou meu. Eu fui aluna do Brasil. Ah, Ah, olha que legal. Olha aí. Linda. Muito obrigado, hein? Ah, A gente que agradece. Muito Bom, obrigado. agradeço. como não teremos mensagem final? Peter, você quer deixar alguma mensagem Eu final? quero. Eu queria agradecer muito realmente o Almir e a Leonora que me ajudou a trazer ele aqui, porque a gente quer ficar um Brazos mais uns bons tempos aí, né? Por favor. Tá certo. E a gente quer ter isso on record, né? Para todo mundo entender um pouco da história do Brazos, entender por que que tem esse amor aqui. Eu acho que por que que você falou das relações humanas, Isso. né? Daí, como que a gente mantém isso para as próximas gerações é ensinando como que a geração anterior fez. Né? Fez. É verdade. É verdade. Essa questão da humildade. A Posso- gente, quando é jovem, acha que sabe tudo, né? E que É sabe verdade. fazer melhor. É verdade. E a gente tem que olhar para esses exemplos que vêm de cima e que já passaram por muita coisa, Muito bom. aprender e seguir. Então, É. a nova geração agradece a geração que É. criou isso aqui e que fez uma coisa que a gente conseguiu amar tanto quanto acho que vocês amaram. Fazer Aliás, vocês estão conduzindo muito bem. Tenho muito orgulho de você, Peter. Obrigado. Muito. Estou até emocionado. Gente, Obrigado. muito, muito obrigada. A gente aprende observando. Você é um exemplo. Você é um exemplo também. Sem dúvida. Você também. Muito obrigada. Mas é verdade, assim, é muita... A gente fala, é muita rasgação de seda, mas é porque é real, não é uma... Não é uma empresa. Não é uma mentira, não é uma coisa que a gente fala Sim, por falar, né? É um sim. lugar... Eu estudei aqui e eu me formei com 17, fiquei com muita raiva que eu tive que esperar fazer 18 para começar a dar aula. Esse ano, mês que vem, eu faço 10 anos de Brazos Olha, e a gente não fica à toa, é né? A gente fica porque a gente ama de verdade. Então, verdade. muito obrigada pela participação. Posso invadir isso aí? É lógico. venha. Quero dar uma Ah, Obrigado. meu Deus. Melhor jeito de encerrar. Obrigada. Adriano, puxa na câmera deles aí. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Fiquem ligados para os próximos episódios. A terceira temporada vem com tudo. Segue a gente no YouTube, no Spotify para ficar ligado e nos cortes do TikTok também. Bye!